Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as descobertas do ouro e a escravidão nas minas, tá bom? Na última aula nós tínhamos falado sobre a exploração da cana-de-açúcar e a escravidão dos negros trabalhando na colheita da cana-de-açúcar, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a descoberta do ouro que aconteceu no século XVIII pelos bandeirantes no estado de Minas Gerais, tá? Os bandeirantes eram os homens que realizavam as expedições atrás dessas minas. A maioria morava numa vila muito pobre chamada Vila de São Paulo. E nessas expedições, eles caminhavam descalços e iam muito armados, tá? Eles eram acompanhados pelos indígenas que tinham se aliados a eles e pelos mamelucos. Quem eram esses mamelucos? Eram os mestiços, a mistura do quê? A união entre os europeus e os indígenas, tá? Eles mal falavam língua portuguesa. Bom, com a descoberta das minas veio o quê? Veio a escravidão. A escravidão dos africanos. Eles trabalhavam em condições de risco precárias, não tinham nenhum tipo de equipamento de segurança, muitos adoeciam e acabavam morrendo após poucos anos trabalhando nestas minas, tá bom? Aqui nós temos um retrato dessa mina. Na página 333 tem uma atividade falando sobre isso. Bom, com a descoberta das minas veio o quê? Veio a cobrança dos impostos. Então foram estabelecidos pelo governo de Portugal naquela época 5 tipos de impostos. Vamos falar sobre eles. O quinto, que correspondia a 20% de tudo que era extraído da mina, de todo o ouro, tinha que ser pago ao governo. Mas o quinto, ele não era pago. Então veio o quê? As avenças, que foram implantadas porque tinham dificuldades na arrecadação do quinto. Era um imposto que era cobrado anualmente, que correspondia a 100 arrobas de ouro, equivalente a 1.500 quilos de ouro. Mas também não era cumprida, aí veio a derrama. Então, se a quantidade não fosse estipulada, não fosse paga, eles pegavam o quê? Eles confiscavam todas as propriedades, todos os bens dos mineradores, tá bom? Até que esse valor estipulado fosse pago. Também foi estipulado o imposto chamado entradas, que era um valor pago por cada pessoa que entrava na região das minas. E também a captação, que era o valor pago pela entrada dos escravos para trabalhar nas minas. Esse valor era pago pelo dono do escravo, pelos senhores do escravo, tá bom? E com um monte de cobrança de impostos, o que aconteceu? A população ficou insatisfeita. E com isso começou as revoltas. A primeira foi em Confidência Mineira de 1789, tá bom? Que eles queriam o quê? Eles queriam separar Minas Gerais do Brasil. Então, eles planejavam tirar do poder o governador das capitanias de Minas e fundar uma república na região. Mas não chegou a acontecer, tá bom? Os aliados, quem estava lá dirigindo essa manifestação, foram traídos por um deles e a liderança foi exilada para a África e o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi executado para ficar como exemplo de não se revoltar contra os portugueses. Ele foi enforcado e depois ele foi esquartejado. Nós só sabemos da história dele, certo? Depois veio a Conjuração Baiana, que aconteceu na Bahia em 1798, tá? Na cidade de Salvador. Eles também queriam formar uma república, tá? Independente. Mas também não deu certo, não aconteceu. O governo, temendo que ocorresse uma rebelião escrava de grandes proporções na Bahia, prendeu os conjurados e executou os líderes do movimento. Todos os líderes eram executados como exemplos para que ninguém mais se rebelasse, ok? Vocês também vão fazer a atividade da página 335. Só a novas ideias, novas atitudes não precisa fazer, tá bom?